Bom dia, meu nome é Ana Beatriz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concreto protendido com aderência posterior. E essa apresentação ela vai ser só slide de voz, porque eu não consegui fazer a gravação do vídeo, mas não vai atrapalhar em nada na passagem de informação. Primeiramente, uma contextualização bem básica do concreto protendido. Ele começou a ser utilizado no século XVIII, porém ele não se tornou muito popular, não era muito aceito, e só no século XX ele começou a receber mais estudos, mais aceitação e popularidade. A norma que regulamenta ele é a NBR 6118, e ela teve sua primeira publicação em 2003. Bom, a definição de concreto e peças protendidas pela norma se diz por elementos de concreto protendido, aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongada por equipamentos especiais de proteção, com a finalidade de, em condições de serviços, impedir ou limitar a fissuração e ou deslocamentos da estrutura e propiciar a melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último. Bom, referente a tipos de concreto protendido, a gente tem 3 que são utilizados hoje em dia. Na Alemanha já foram encontrados estudos e utilizados mais de 20, porém, nos dias de hoje a gente utiliza 3 em maior escala, que são o pós-tracionado aderente, pós-tracionado não aderente e pré-tracionado. O foco dessa apresentação vai ser o pós-tracionado aderente, que é aquele que tem aderência posterior. O posterior que a gente fala, ele se refere ao processo de concretagem. Então, nesse caso, o alongamento da armadura ele é feito após a concretagem e o ganho de resistência do concreto. Ele usa como apoio partes do próprio elemento estrutural e ele tem larga utilização, principalmente em obras de grande porte, como pontes, barragens, reservatórios, taludes e até coberturas de grandes vãos, como a gente vai ver mais pra frente. Bom, agora a gente vai passar um videozinho. Bom, o vídeo ele vai estar sem som, porque ao longo dele eu vou fazer alguns comentários para melhor entendimento dos elementos que estão sendo utilizados. O primeiro elemento que é colocado é o pocket former. Ele é como se fosse uma proteção para a cordoalha e ele é colocado antes da ancoragem. A próxima peça é a ancoragem propriamente dita, e isso vai ser repetido em todos os orifícios que foram feitos. Agora a gente vai começar a trabalhar com o aço mesmo. É escolhida a cordoalha de acordo com os cálculos e ela é colocada dentro da bainha, que é uma proteção para ela mesmo. E isso tudo vai ser ligado à ancoragem que já foi colocada anteriormente. Bom, como esse tipo de proteção ele é feito com aderência posterior, primeiramente é colocado toda a armadura que vai ser tracionada, que vai ser tensionada, depois é feito a concretagem. Só após o endurecimento do concreto que a proteção vai ser feita. Agora, com o concreto já endurecido, aquele nicho, o pocket form, ele vai ser retirado e a ancoragem vai ser limpa para a gente poder continuar o processo.
Agora são colocadas as cunhas, que vão fazer esse travamento, e elas são colocadas em todas as cordoalhas que foram colocadas anteriormente. Depois da cunha, é feita uma marcação com tinta para saber aonde que a barra estava antes de ser tensionada, e a partir daí vai ser possível saber o quanto ela alongou. E o efeito do equipamento é basicamente esse, é esticar a barra. Agora vai ser retirado o equipamento e a gente vai conseguir ver o quanto a marcação que foi feita com tinta antes de ser tracionada, ela se deslocou. Agora o excesso de ferro que ficou para fora, né, da estrutura, ele vai ser retirado. E aonde havia a ancoragem, onde havia todas as peças, é preenchido com concreto para que a região seja vedada. E tá pronto. Voltando agora para os nossos slides, um pouquinho das vantagens, né, de utilizar esse processo construtivo é a economia financeira, já que os valores eles vão abaixar bastante, tanto para o aço quanto para o concreto. Dá para utilizar peças pré-moldadas, então elas vão ser mais leves no transporte, assim elas vão gerar menos gasto com combustível. Sendo pré-moldada, você economiza processos construtivos e garante que a sua peça ela já seja controlada e testada antes de chegar na sua obra. Próximo. Em relação ao próprio elemento construtivo, ele reduz muito a tensão de tração que é provocada, reduz a incidência de fissuras, reduz as quantidades de concreto e de aço que vão ser utilizadas, permite você vencer vãos bem maiores do que o concreto armado convencional, e ela também recebe vantagem em cima das estruturas de madeira e aço. Em relação a desvantagens, ela pode ser mais difícil de ser executada, também em reformas pode atrapalhar um pouco, vai necessitar de elementos, de mão de obra e de tempo especializado para fazer esse processo, e ela pode também gerar perda na proteção imediata e progressiva daquele elemento. Você também precisa de um controle de execução mais rigoroso, então você vai precisar de mais atenção, de mão de obra de fiscalização também. E em relação ao seu peso final, ele pode ser mais pesado do que estruturas de madeira e metal. Aqui a gente tem alguns exemplos de obras brasileiras onde foram utilizados, né, esse processo com proteção do concreto. A gente tem o Museu de Arte de São Paulo, que fica localizado na Avenida Paulista. Devido ao grande vão, a gente pode ver que o apoio dele é totalmente feito pela essa estrutura vermelha que a gente está vendo. Então, foi necessário fazer essa proteção para vencer esse vão que ele tinha. A gente também tem a Ponte Presidente Costa e Silva, que é a Ponte Rio-Niterói. Ela liga os municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, lá no Rio também. E ela foi utilizada também, esse processo de proteção, devido ao seu grande vão. E também temos o Centro de Eventos do Ceará. Ele é um espaço aberto, ele não tem pilar, ele não tem nada no meio dele, até porque ele é um centro de eventos, ali são feitas apresentações, então ele precisava de um vão bem grande a ser vencido, então foi utilizado também a proteção para isso. Bom, das conclusões que a gente pode tirar
é que para obras complexas e grandes, como shoppings, como até mesmo teatros, como a gente viu anteriormente, o concreto protendido, ele é muito melhor e muito mais seguro. A gente viu que ele é mais barato, ele pode vencer vãos que o concreto armado não conseguiria sozinho. E também ele vai gerar uma menor manutenção, porque as fissuras, rachaduras, elas vão surgir com menos facilidade. Aqui a gente tem a bibliografia de onde foram retirados todos os nossos dados. E é isso.